Porque ceder o contra-ataque para o Flamengo, nos momentos que isso aconteceu no primeiro jogo, mostrou para o Fluminense que é fatal. O Flamengo tem, além de jogadores decisivos, jogadores para fazerem uma transição muito rápida. O De La Cruz é puxador de contra-ataque, o Arrascaeta, mais forte fisicamente, tem feito esse trabalho. Os dois pontas nem se fale. No segundo tempo, o Tite pode mexer. A questão é que é um cobertor muito curto. Não é só coisa simples de fazer 3 gols. É não tomar gols de um time do Flamengo. Se o Flamengo fizer um gol, ele já é obrigado a fazer 4. É isso. É isso aí. É isso, essa é a complicado, diferença. né? Porque a gente fala muito do Flamengo consistente defensivamente, mas é também um time que faz gol todo jogo. Salve, salve nação, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir ao pessoal do programa Futebol 360, analisando o Fla-Flu, né? O Flamengo que tem uma grande vantagem, pode perder por 2 gols de diferença e mesmo assim vai para a final. Vamos ver o que o pessoal falou sobre este clássico. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao vídeo agora. O Fluminense tem que ganhar de 3. aí, 3 gols de diferença. Eu Esse imagino- Flamengo, olha... Eu imagino o Fluminense fazendo 3 gols, pelo técnico que tem, pelo espírito que tem, pelo jeito que o time joga. Mas você imagina o Flamengo tomando uma diferença de 3 gols? Historicamente, o Fluminense ele atrapalha o caminho do Flamengo. Já teve grandes Duas títulos. últimas edições do Carioca. É isso. As 2 últimas edições do Carioca, perfeito, sua lembrança. Mas tem aquele gol de barriga do Renato, aquele Fluminense dos anos 80, ele conseguiu títulos ou vitórias em cima do histórico Flamengo do Zico. O Assis em cima do Raul. Então tem um histórico, porque é uma rivalidade muito grande. Óbvio, o Flamengo também já foi campeão em cima do Fluminense, mas tem um histórico. Só que a força desse time do Flamengo, a vantagem obtida, se eu fosse colocar fichas em quem passa, agora? eu colocaria 9 no Flamengo. Opa! E 1 no Fluminense, pela vantagem. Isso. Por aí, 8-2, vai. Não é impossível. É possível, Mas é Fluminense. muito difícil. Mas 3 gols de Ficou diferença, muito difícil, claro que ficou. em que dá um baile no Flamengo, hein? Mas hoje o torcedor tricolor está se apegando mais a essa mística, o que é um Fla-Flu, acreditar nesse time do Fluminense que não costuma desistir. Mas pelo que as duas equipes têm jogado, hoje o Flamengo é bem favorito. Não só pela vantagem, mas até aqui em 2024, o Fluminense não jogou em nenhum momento a bola que jogou em 2023. Então é uma construção diferente. O Fluminense, o time principal, demorou mais a entrar em campo, teve uma pré-temporada maior por causa do Mundial. Maior nem uma pré-temporada atrasada por causa do Mundial, porque não teve dias a mais para trabalhar com tranquilidade. Mas é um Fluminense que ainda não deu liga. Até no jogo contra a LDU, teve um grande mérito, conquistou, tirou esse fantasma que existia em torno da LDU, uma grande revanche, muito simbólica para o torcedor do Fluminense na Recopa, mas não jogou com o mesmo padrão do ano passado. Então, até natural para o time do Diniz, mesmo que ele já conheça, mesmo que o time tenha se reforçado, são poucos jogos, é uma amostragem ainda pequena desse Fluminense do time principal. Então, até azeitar o Renato Augusto nessa equipe, jogando com o Ganso, e para mim esse nem foi o problema do primeiro jogo. O Fluminense teve mais problemas, principalmente de recomposição e na defesa, a forma como o Flamengo teve facilidade para infiltrar, mas é um Fluminense que precisa jogar mais e o Flamengo já jogou. O Flamengo já deu a sua amostra de que será diferente nessa temporada em relação ao ano passado. O Fluminense ainda não. Preller, que deveria mudar, se é que deveria, o Fernando Diniz, para conseguir esse resultado que é difícil, né? Ganhar de 3 gols, por 3 gols de diferença desse Flamengo. Não, vai depender muito do aspecto físico, de como o Fluminense vai responder, porque além da necessidade de fazer 3 gols, como se proteger também do Flamengo, tendo a bola, sendo protagonista do jogo, não cedendo o contra-ataque, porque ceder o contra-ataque para o Flamengo, nos momentos que isso aconteceu no primeiro jogo, mostrou para o Fluminense que é fatal. O Flamengo tem, além de jogadores decisivos,
jogadores para fazerem uma transição muito rápida. O De La Cruz é puxador de contra-ataque, o Arrascaeta, mais forte fisicamente, tem feito esse trabalho. Os dois pontas nem se fale. No segundo tempo, o Tite pode mexer. Tem a cartada de Bruno Henrique, tem até o Gabigol, se ele precisar circular mais a bola. Então, é muito repertório que o Flamengo tem, não só tático, mas técnico. E, ao mesmo tempo, o Fluminense com essa obrigação de fazer tantos gols. Na final do Carioca, no ano passado, o Fluminense conseguiu isso porque tinha competência, teve a resiliência do time, mas o Flamengo não era tão confiável como é hoje, e muito menos tão equilibrado. O Flamengo do Tite tem um equilíbrio defensivo. Vou na palavra, equilíbrio. Mas o Tite bate nessa tecla, mas se a gente for resumir o Flamengo, é o que está acontecendo. É um time que ataca bastante, que tem protagonismo no jogo, mas defensivamente sofre pouco. Isso aí tem acontecido com o Flamengo. Até nos jogos que não vai bem no ataque, a defesa não é... A gente não viu ainda um time sufocar o Flamengo, pressionar, e é muito complicado fazer isso. Mas o Tite conseguiu chegar nesse patamar que ele buscou tanto, que é de equilíbrio, e por isso, por ser um cenário bem diferente do ano passado, quando o Fluminense no ano passado, a essa altura da temporada, já jogava mais bola também, essa é uma missão mais complicada. Me surpreenderia hoje se o Fluminense conseguir... uma vitória do Fluminense é perfeitamente possível, mas por uma vantagem tão larga contra um time que só tomou um gol no campeonato, é uma missão muito complicada do Fluminense reverter esse resultado. E temos uma tela para falar de dois artilheiros, Pedro e Cano. Dá só uma olhada, porque o Cano, que é um monstro, que é um artilheiro de decisões também, não está na sua melhor fase. Não sei se é reflexo também do time que não tem jogado tanto como jogou no ano passado. Artilheiros em momentos opostos, Pedro e Cano, nos últimos 5 jogos que disputaram. Pedro fez 7 gols e deu 1 assistência. Nos últimos 5 jogos, 7 gols do Pedro e 1 assistência. Cano, nenhum gol, nenhuma assistência. Que coisa, né? Nos últimos jogos, realmente, o Cano tem sido muito ausente. Talvez esteja aguardando para esse... Hat-trick! E Fluminense na final? Já pensou? Vai ser pesado. Agora eu fico imaginando, mesmo no ano passado, com o Fluminense fazendo uma de suas melhores partidas contra um Flamengo que não era o Flamengo de hoje, mesmo assim o Fluminense não alcançou essa diferença de 3 gols. Então eu acho muito difícil que o Flamengo seja derrotado por 3 gols. Isso vai ser uma virada de fio na toada do trabalho do Tite para ficar para a história. Se o Fluminense conseguir... chegar à final eliminando o Flamengo. Tricolor, é Maracanã, uma marca assim absurda, ainda mais absurda nessa história que o Fernando Diniz já faz no Fluminense. Mais uma vez, seria uma coisa antológica. Eu não duvido dos méritos desse time do Diniz. A questão não é essa. A questão é que é um cobertor muito culto. Não é só coisa simples de fazer 3 gols. É não tomar gols de um time do Flamengo. Se o Flamengo fizer um gol, ele já é obrigado a fazer 4. É isso. É isso aí. É isso, essa é a complicado, diferença. né? Porque a gente fala muito do Flamengo consistente defensivamente, mas é também um time que faz gol todo jogo. Então, fica difícil. Para mim, essa classificação o Fluminense perdeu no jogo anterior, quando a diferença foi de 2 gols. E ele pode até, como tem a volta do André, não tem o Thiago Santos, já começar com o André na zaga, uma alteração que ele costuma fazer no intervalo para segundo tempo. Começaria com o Renato Augusto de novo, Breno? Não, começar... Você acreditaria nisso? Então, mas ele foi até perguntado... O André não jogou porque estava suspenso, não foi isso? Sim, Exato, primeiro sim. Aí ele volta agora, né? Não, volta, mas ele pode voltar na zaga, o Martinelli como primeiro volante e aí pensar num time mais ofensivo, porque o Fluminense vai precisar atacar e criar muitas situações de gol. Mas esse time fica equilibrado, com o Marcelo pelo lado esquerdo, a necessidade de recomposição por ali. O Keno, por exemplo, já não tem feito aquele trabalho que era incansável dele, de voltar o tempo inteiro, recompor, fazer cobertura. Põe John Kennedy. Não, até... vamos pensar uma situação para encaixar o John Kennedy. Ele abre mão da ideia Renato Augusto e Ganso e vai só com provavelmente o Ganso, e bota o John Kennedy no bolo. Melhor não, Breno. Precisa fazer gol, pô. Não, mas essa é a ideia que o torcedor imagina. Vamos... precisa não tomar, né? A gente já está no desespero. Vamos lá pro tudo ou nada. Mas é um risco muito grande de tomar um gol no começo do jogo e aí dar aquela ducha de água fria no time. Senhor Prates, a última vez que ele veio com aposta no Fluminense,
ele se deu mal. Mas o que eu quero dizer... Falou que o Renato Augusto não estava bem, o Renato Augusto entrou muito bem contra a Eu vi LDU. no primeiro jogo. Mas o ponto é, não tem escolha fácil para o Diniz. Qualquer coisa que ele fizer vai demandar muito estudo e principalmente para chegar nesse ponto que o Tite chegou hoje. Um time mais equilibrado. Por mais que haja essa necessidade, o Fluminense também precisa pensar na temporada. Então, galera, vamos comentar sobre esses assuntos aí que o pessoal do Futebol 360 trouxeram para debate na manhã desta sexta-feira, né? O Flamengo enfrenta amanhã o Fluminense e tem a vantagem, né, de perder até por 2 gols de diferença para avançar para a grande final do Campeonato Carioca, né? O pessoal analisou e deram a opinião a respeito de qual é a possibilidade que o Fluminense tem de fazer 3 gols no Flamengo, né? E parece que a maioria concorda que é muito difícil e complicado para o time de Fernando Diniz, né, balançar as redes do Flamengo 3 vezes e não sofrer nenhum gol, né? É claro que o Fluminense, por ser o atual campeão da Recopa, da Libertadores da América, por ter um retrospecto bom contra o Flamengo nos jogos do Carioca, principalmente em finais, e agora é uma semifinal, tudo isso, né, pode ser que favoreça o Fluminense, mas pelo futebol que o Flamengo vem mostrando, pela evolução do time desde o final da temporada 2023, é muito complicado, para não dizer impossível, o Fluminense fazer 3 gols e não sofrer nenhum. Todos nós sabemos que o Fluminense vai para cima do Flamengo do início ao fim. E a real possibilidade do Flamengo fazer um gol é enorme. É até maior do que o Fluminense. O Fluminense vai atacar o Flamengo de qualquer forma, pode ter certeza. Porque perder de 1 ou de 3 é a mesma coisa. O Fluminense não tem mais escolha. E esse time de Tite é bastante veloz de um contra-ataque. Então, bater o Flamengo, fazer 3 gols no Flamengo e não levar nenhum, hoje é muito complicado. O sistema defensivo do Flamengo sofreu apenas 1 gol e esse gol sofrido não era a equipe titular, e sim a equipe alternativa. Tite realmente encontrou o sistema ideal, encontrou os jogadores e eles entenderam qual a melhor maneira de jogar. Então o Flamengo está meio caminho andado para essa grande final do Campeonato Carioca. Mas como é futebol, temos que aguardar a partida acontecer para depois comentar se de fato o Flamengo foi superior ou não nesse segundo jogo. Não podemos dizer que o Flamengo já passou porque ainda não aconteceu a partida. Estamos apenas dando nossa opinião em cima daquilo que observamos nas últimas partidas. O Flamengo no último jogo contra o Fluminense foi superior do início ao fim. Rossi não fez nenhuma defesa na partida inteira. Então você tire por aí o quão o Flamengo está entrosado. E o Flamengo está com todos os jogadores disponíveis. A única ausência é Gerson, que passou por um procedimento cirúrgico e só deve voltar no início de maio. Então, assim como o pessoal do Futebol 360, eu também digo que é muito complicado o Fluminense passar de fase, porque o Flamengo de 2024 é outro totalmente do 2023, né? Os torcedores do Fluminense estão se apegando àquele segundo jogo do Campeonato Carioca, em que o Flamengo venceu também a primeira partida, mas perdeu por 4-1 o segundo jogo e ficou com com o vice-campeonato do Carioca. Mas o Flamengo hoje é totalmente diferente. O Flamengo, além de ter jogadores mais qualificados do que a temporada passada, tem um cara que resolveu os problemas do Flamengo até o momento. Chama-se Tite. Então, o Flamengo tem tudo para fazer uma boa partida e conseguir a classificação para a grande final. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês, o Flamengo vai avançar? Sim ou não? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.